Bom, por falar em São Paulo, a temperatura agora está em 18 graus, mas durante a madrugada a previsão é de 14, com a sensação térmica bem abaixo. E nós temos uma grande mobilização, nós temos a campanha Inverno Solidário, que chegou o fim de semana, com mais de 440 mil cobertores distribuídos aos moradores em situação de rua. Sobre isso eu converso agora com a Berenice Gianella, presidente do Conselho do Fundo Social de São Paulo. Gianella, obrigado pela gentileza de atender a Jovem Pan News. O que nós observamos, e é uma prática muito comum nas pessoas em situação de rua. Quando está frio, eles recebem esses cobertores, mas quando o tempo esquenta um pouquinho, eles vão abandonando os cobertores. E existe uma necessidade de ir mantendo esse fluxo, porque eles não têm onde guardar esse material. É um problema sério que nós vivemos, com o risco, inclusive com essas mudanças bruscas de temperatura aqui em São Paulo. Sim, bom dia a todos os telespectadores da JP News. De fato, a gente fez uma grande distribuição de cobertores agora durante todo esse período de inverno, começando dia 10 de maio, terminando até quinta-feira. Essa distribuição de cobertores foi para o estado todo e não só para a cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo, o nosso foco foi mais, como você mencionou, para as entidades que trabalham com população em situação de rua. É comum, a gente já está acostumado com isso, que a população em situação de rua usa o cobertor 1 ou 2 dias, depois descarta os cobertores. Então, o Fundo Social, junto com essas entidades e com a Prefeitura, estiveram preparados durante todo esse inverno para fazer novas distribuições de cobertores cada vez que havia uma queda maior de temperatura. Berenice, quando eu cheguei aqui em São Paulo no final de 2010, nós falávamos em torno de 19, 20 mil pessoas em situação de rua. Hoje, praticamente 12 anos depois, nós falamos em 42 mil pessoas em situação de rua em São Paulo, é isso? O censo que foi realizado em outubro do ano passado pela Prefeitura de São Paulo apontou 31.800 pessoas em situação de rua. Então, esse número de 42 mil não é verdadeiro. O censo foi feita uma contagem em todos os locais onde há população em situação de rua e se chegou a esse número de 31.800. Na cidade? Sendo que metade dessas pessoas estão acolhidas em abrigos da Prefeitura. Então, morando ou ficando efetivamente na rua, a gente tem metade desse número aí que foi apurado no censo. A outra metade está acolhida nos equipamentos da Prefeitura, em hotéis que a Prefeitura aluga, em centros de acolhimento, enfim. Bom, então, segundo a sua informação, nós temos hoje 31 mil pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo. A gente tem um levantamento do Estado para saber quantas pessoas estão em situação de rua? Não temos. Na verdade, existe a possibilidade de ser feito um censo nacional. A lei fala em ser feito um censo nacional, mas esse censo foi feito só lá atrás, nos anos 2000, depois não foi mais feito. Atualmente são as prefeituras que fazem esse censo. A Prefeitura de São Paulo, bastante preocupada com essa questão, até porque houve um aumento da população em situação de rua durante a pandemia, antecipou o censo que deveria ser realizado apenas em 2023, foi realizado o ano passado, e é esse número que nós temos. Agora, fica evidente, se você andar por todas as capitais do Brasil e até nas capitais dos países do mundo, que há um evidente aumento da população em situação de rua, decorrente do uso abusivo de drogas, do uso abusivo de álcool e da própria questão da habitação, né, e a própria questão dos efeitos da pandemia, que muita gente perdeu emprego, perdeu trabalho. Então, eu acredito que ainda vai se demorar um pouco no Brasil e no mundo para que a gente diminua essa população em situação de rua. Berenice, só a título de informação, você falou sobre esse censo, né, nós temos 31 mil pessoas, quase 32 mil pessoas na capital paulista. O Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua, o Polos UFMG,
fez um outro levantamento apontando 42.240 pessoas vivendo nas ruas de São Paulo. Em todo o país seriam em torno de 180 mil pessoas que moram em situação de rua. Apesar da diferença desses estudos, que mostram uma diferença em torno de 30%, fato é que a senhora tocou num ponto importante. No período de pandemia, muitas famílias perderam as suas casas e não conseguem mais pagar aluguel. Então, hoje é muito comum você passar pelas ruas de São Paulo e encontrar famílias buscando abrigo debaixo de marquises. Essa é uma triste realidade e esse mapeamento, a senhora falou sobre a acolhida dessas pessoas. Eu tenho lugares para acolher uma família inteira ou isso é isolado? Mulher de um lado, o homem de outro? Olha, tradicionalmente, a população em situação de rua no mundo e na cidade de São Paulo sempre girou muito mais em torno do homem adulto, né? Então, durante muitos anos, a Prefeitura de São Paulo, que é a responsável pelos acolhimentos, sempre trabalhou na abertura, prioritariamente na abertura de vagas para homens. Sempre houve vagas para famílias e para mulheres, mas a prioridade era vagas para homens. Durante a pandemia, quando a gente percebeu, e à época eu estava na Prefeitura de São Paulo, quando a gente percebeu que estava aumentando o número de famílias, a Prefeitura também começou a aumentar o número de acolhimentos de famílias. Então, nós passamos a alugar prédios inteiros, pegar vagas em hotéis, exatamente para colocar as famílias em hotéis e juntar, eventualmente, famílias que estivessem separadas. O próprio governo do estado, ao final do ano passado, repassou 50 milhões para a cidade de São Paulo para que essas vagas pudessem ser otimizadas. Recentemente, o governo do estado também cedeu à Prefeitura de São Paulo 6 unidades da Fundação Casa que foram desativadas, né? Essas unidades estavam vazias porque diminuiu muito o número de adolescentes autores de ato infracional. Então, o governo do estado cedeu 6 unidades da Fundação Casa para a Prefeitura de São Paulo para que essas unidades virassem centros de acolhimento. Então, nós já temos esses centros de acolhimento. Essas antigas unidades estão sendo reformadas pela Prefeitura, 2 delas já começaram a funcionar com prioridade para o atendimento de famílias. Então, a Prefeitura de São Paulo tem trabalhado em conjunto com o Estado de São Paulo, existe até um grupo de trabalho envolvendo várias secretarias municipais e estaduais, para tentar trabalhar na abertura de novas vagas, atendendo esse outro público. E também, recentemente, o governo do estado abriu 10 mil vagas de emprego para a população em situação de rua, também em parceria com a Prefeitura de São Paulo. Então, nós temos aí também essa oportunidade de emprego para essas pessoas, porque a gente não quer que essas pessoas se eternizem no centro de acolhimento, né? A política de assistência social não é essa, a política de assistência social é exatamente dar autonomia para as pessoas. Então, o governo do estado, junto com a prefeitura, também criou essas 10 mil vagas, exatamente para incentivar as pessoas a ter esse emprego e conseguirem uma outra oportunidade de trabalho. Berenice, a respeito da divergência de números, eu, com todo respeito à Universidade de Minas Gerais, mas eu confio mais no levantamento que foi feito pela Prefeitura, uma vez que foi feito um censo, né? Foi feito especificamente uma pesquisa e tem uma metodologia própria, porque você tem que fazer essa pesquisa especialmente à noite, porque essa população também flutua e muda durante o dia. Então, foi feita uma pesquisa com uma metodologia e me parece que esse número tende a ser mais correto do que o número estimativo da Universidade Federal. Berenice, para além do trabalho da Prefeitura e do Governo do Estado, nós temos os voluntários com distribuição de quentinhas, agasalhos. Eu gostaria de saber da senhora sobre a atuação desses grupos. Existe algum lugar onde você pode concentrar esse esforço? Porque esse trabalho isolado, ele é importante, mas não seria melhor direcioná-lo para alguma instituição? Olha, a gente tem várias instituições, como você colocou, que fazem esse trabalho. Temos instituições seríssimas que saem às ruas de madrugada,
A gente não pode impedir essas instituições de trabalharem, né? O que a gente sempre pede é que eles colaborem com a prefeitura e com o governo do estado, tentando convencer essas pessoas a irem para os acolhimentos, porque não é só uma questão de tirar essas pessoas da rua, né? Quando a pessoa vai para um acolhimento, lá ela tem um atendimento de assistência social, tem um atendimento de um psicólogo, se for necessário, a pessoa consegue tirar documentos, porque muitas vezes essas pessoas estão nas ruas porque elas não têm nem certidão de nascimento, né? Não tem RG, não tem CPF, enfim. Então, o acolhimento não é só para tirar as pessoas da rua e diminuir a população em situação de rua, é para tentar dar autonomia também e um atendimento social para essas pessoas. Então, a gente atua, tanto a prefeitura quanto o governo do estado, muito em parceria com essas instituições. A doação de cobertores e de cestas básicas que o fundo faz, né, que fez agora de cobertores no Inverno Solidário, e de cestas básicas que a gente faz ao longo do ano, a gente tem sempre priorizado essas entidades que atuam com a população em situação de rua, porque a gente entende a importância do papel deles também nessa colaboração com o poder público. Berenice, aonde eu posso contribuir com esse trabalho deste movimento da campanha de Inverno Solidário? A campanha do Inverno Solidário, ela terminou essa semana, né? Mas nós temos uma conta no Banco do Brasil ainda aberta, que fica aberta o ano todo, que as pessoas podem fazer depósitos nessa conta para repassar. Todo o dinheiro que vai para essa conta, ele fica para a compra de cobertores. E também nós temos um depósito no Jaguaré, onde as pessoas que quiserem podem comprar cobertores e entregarem lá no depósito. Bom, o insight, então, por favor, Berenice, para a gente poder encerrar, para que a pessoa possa fazer contato. www.invernosolidario.sp.gov.br. Lá tem todas as informações necessárias. Berenice Janella, presidente do Conselho do Fundo Social de São Paulo, obrigado pela gentileza da entrevista e parabéns pelo trabalho. Nós que agradecemos, porque é muito importante que a imprensa também noticie e colabore com o poder público. Muito obrigada.